Olá, sejam bem-vindos ao Band Entrevista. Janeiro Branco, mês de conscientização e alerta sobre os cuidados com a saúde mental. O primeiro mês do ano foi estrategicamente escolhido para abordar esse tema. Geralmente, nessa época, as pessoas estão mais abertas para reflexões, novas resoluções e metas. E para falar sobre esse assunto, a gente conversa agora com o psiquiatra, Dr. Pedro Leopoldo. Doutor, muito obrigada pela sua participação aqui, Muito obrigado, é um prazer estar aqui, um prazer falar desse tema que é tão importante para a gente trabalhar ao longo do ano, né? Verdade. E sempre que a gente conseguir divulgar isso é fundamental, porque tem muita gente adoecida, muita gente adoecendo nesse mundo. É verdade, a gente sempre faz questão de no Janeiro Branco, né, abordar esse tema, porque a gente sabe da importância, né, como a gente estava falando aqui anteriormente, antes das câmeras estarem ligadas, se você não tem saúde mental, você não tem nada, né, não importa se você tem dinheiro, se você tem, até a saúde física também, exato, né, exato. Mas se a sua saúde mental não está bem, se você não está bem, aí parece que nada está legal também, né? Então a gente brinca, e hoje eu escutei uma frase interessante, né? Que o janeiro é branco para que os outros meses sejam coloridos, né? Sejam melhores, né? E a gente fica pensando assim, aproveitar esse janeiro para fazer planos. E nós fazemos vários planos. Fazemos planos de viagem, fazemos planos de trabalho, metas. Muitos de nós começamos com academia, dieta. Mas a hora que entra na saúde mental é como se não existisse. A gente fala, e é tão interessante que isso ainda chega a muito poucas pessoas, Sim. muito pouca gente, né? Então, fazer as pessoas entenderem que saúde mental é algo tão concreto, tão importante, quanto lidar com a saúde cardiológica, com a saúde bucal, com a saúde dermatológica, né? Ou seja, não é porque nós não estamos vendo, né? Um pé quebrado, né? Uma mão quebrada. Exato. Exatamente. Que não tem... O coração está quebrado, né? Exato. Que não tem uma importância tão grande. E aí, a gente tenta trabalhar algumas questões, tenta trazer algo objetivo para isso. Sim. Né? Questões que a gente chama de... Como é que eu vou fazer quantificar? Então, nós tentamos, de todo jeito, achar método para ver como é que está a saúde mental das pessoas. Então, por exemplo, posso ir? Pode. Método. Como é que eu pego um negócio tão etéreo e vou colocar em número? Sim. Né? Então, questionar. Como é que está seu sono? Quantas horas que para você é necessário de sono? Que é algo individual, né? Você falou para você. Porque às vezes é o que você falou, assim, a gente coloca tudo numa caixinha. Não, todo mundo tem que dormir 6 horas, 8 horas. Não, né? Nós somos indivíduos, né? Exato. E cada um tem que perceber o que é importante para si, né? Exato. Então, das coisas possíveis de se quantificar, né? Como é que está seu sono? Como é que está a sua ingesta de água? Como é que está a sua manutenção de peso? Você está comendo mais, está comendo menos? Porque no comer, né, a gente tem aí, já vamos dar um passo lá na frente, talvez você vá perguntar, né? No comer, eu estou, às vezes, comendo meu cansaço, comendo minha ansiedade, comendo meu estresse. Então, vamos tentar trabalhar um pouco mais em número. E uma coisa assim, muito que as pessoas estão falando, né? Quando que nós vamos conseguir desenvolver um check-up, né? A gente chama de screening, né? Quando é que eu consigo desenvolver um check-up para a saúde mental? Quem é que se propõe? Eu preciso desse ano ir no cardiologista, preciso nesse ano fazer vários exames. Já me coloquei. Sim. Mas eu, Pedro, psiquiatra, não me coloquei ainda. Né? Quando que eu vou em outro colega psiquiatra para ver como é que está a minha saúde mental? Sim. Porque não adianta, né? A gente não faz. E eu e nem ninguém. A gente só vai no psiquiatra, só vai buscar uma terapia quando o calo aperta. Sim. Então é fundamental que a gente fale disso, dessa coisa do janeiro branco, né? Traga, porque muitos de nós, muitas vezes o paciente chega com uma condição que ele fala, o que está acontecendo? Eu estou ficando louco? Né? O que está acontecendo comigo? Porque é muito grave o que eu estou sentindo, é muito sério.
Isso desorganiza. A pessoa realmente perde o rumo, não sabe o que fazer. Com certeza. E é tão importante, né, a gente falar sobre isso, sobre o janeiro branco, mas na verdade é um tema que a gente tem que falar o tempo todo. Por exemplo, eu não é brincadeira, eu falo que todo mundo tem que fazer terapia, porque é um processo de autoconhecimento. Né? Tudo isso que você está falando também passa pelo processo de autoconhecimento. É porque hoje a gente está vivendo tanto para o externo, né? Como se fosse uma máquina, né? Que nós não somos, né? Como se fôssemos robôs. A gente acorda, toma banho, toma café, vai para o trabalho, e a gente não tem essa percepção de parar e prestar atenção na gente mesmo, como você falou. Não, calma aí, como é que está o meu sono? Eu estou me alimentando agora, focar, né? Focar no presente, né? Isso. O que eu estou fazendo agora, o que me dá felicidade, o que não me dá felicidade, o que eu estou sentindo. A gente não consegue descrever os nossos sentimentos, né? As nossas emoções. Exato. E o que é isso? É a falta de contato consigo. Sim. Quando a gente fala trabalhar ao longo do ano metas, qual é a primeira meta que eu preciso colocar? Eu. Prioridade, né? Então, na lista de prioridades, eu. Aí sim, vamos avaliar família, trabalho, e nós não fazemos isso. Não. E aí, você falou uma coisa muito interessante, né? Existe um dos métodos terapêuticos, né? Um dos métodos de autocuidado é a meditação, o mindfulness. E a meditação, ela fala basicamente, esteja presente no aqui e no agora. Perfeito. Isso é tão profundo, porque quando eu estou presente no aqui e agora, eu posso ter 200 coisas para resolver daqui a pouco. Mas o que importa é agora. Eu posso ter coisas do passado, mas eu foco no agora. Porque eu não tenho como solucionar com a minha ansiedade. Exato. E com a ansiedade, o que eu vou fazer? Eu posso comer, eu posso atrapalhar o meu sono, eu posso ter qualidade de interações sociais pioradas, que é muito comum, né? Vamos falar isso no burnout. Né? E geralmente a gente busca, por não compreender, a gente busca mecanismos de defesa, né? Exatamente para fugir também dessa dor, dessa angústia. E a angústia, por exemplo, eu sou psicanalista, a angústia na psicanálise é extremamente importante, né? Para você se entender, para você perceber o que está causando a sua angústia. Mas a gente quer fugir, né? A gente quer fugir do que nos causa dor, do que nos causa sofrimento. E aí eu te pergunto, qual é o momento de procurar um especialista? Olha, existe uma perguntinha técnica, né, que fala assim, né, que é uma resposta técnica, que é quando você acha que existe um risco para si, um risco para o outro, mas eu diria que é muito antes. Sim. É agora, né? É agora para a gente ir buscar um processo de autoconhecimento de alguma forma, né? Entender o que eu estou sentindo, entender o que está se passando comigo. Por exemplo, a gente não aprende na escola ainda educação financeira, mas educação emocional muito menos. Sim. As pessoas não sabem um mecanismo básico que nós deveríamos conhecer, que é o mecanismo de projeção, né? Que é o que eu estou sentindo, o que está se passando aqui dentro, os processos que às vezes eu não tenho consciência, e aí eu jogo no outro. Eu imagino aquilo no outro, eu enxergo positivo ou negativamente, né? Positivo ou negativo. Que é interessante, né? Exato, exato. Então, são pequenos detalhes que eu diria que são técnicos, que nós deveríamos aprender lá atrás. Certamente. E nós aprendemos só depois da dor. O conhece-te a ti mesmo, né? Que é o tão fundamental, né? Nessa existência. Maravilha. Agora a gente faz um breve intervalo e volta daqui a pouco. Não sai daí, eu te espero. Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje falando sobre Janeiro Branco e a importância dos cuidados com a saúde mental. O nosso entrevistado é o psiquiatra, Dr. Pedro Leopoldo. Doutor, o tema deste ano do Janeiro Branco é o que fazer pela saúde mental agora e sempre. Não sei se é uma pergunta ou não, mas eu passo essa pergunta para você. O que fazer para que a gente possa ter uma saúde mental, de fato, ter uma vida saudável mentalmente, começando pelo agora, né? Pelo agora. Às vezes eu faço eu falei para você que eu trabalho com mindfulness, né? E eu gosto muito de meditação e eu falo assim, primeira coisa, isso, respira.
trabalhar a presença, a compreensão de como eu estou me sentindo, fazer o exercício, porque é um trabalho. Às vezes eu peço isso como tarefa. Legal. E aí as pessoas falam, nossa, mas eu não consegui fazer. Falei, vai tentando. E de repente a pessoa consegue fazer 4, 5, 10 vezes por dia uma parada para sentir o que eu estou sentindo. Como é que está meu corpo? Está relaxado? Como é que estão as minhas emoções? A partir Várias vezes ao dia, isso? Várias vezes. Tá. A partir daí... E anotar. Isso. A partir daí a gente começa a trabalhar outra questão, né? Você falou agora há pouco, a gente foge da dor. Então, se a emoção tá boa, todo mundo quer curtir. Mas se a emoção ruim, parece que ele quer tomar um remédio. Gente, a dor, o mal-estar, muitas vezes ele é um alerta. Ele está nos mostrando... É um sintoma, né? Um sintoma, mostrando para onde que eu tenho que jogar a luz. Não ir ali e aliviar de imediato com o remédio. Que é a medicalização, né? Que hoje em dia no Brasil está tão grande, né? Exato. Claro que é extremamente importante, eu estou falando isso para você, principalmente, que é quem prescreve os medicamentos. E em várias situações é extremamente importante. Mas a gente vive numa era principalmente de automedicalização, né? E eu acho que uma das artes da psiquiatria é o não medicar. Isso é muito interessante. É difícil encontrar, você sabe, né? Profissionais que pensam como você. A arte de não medicar, o trabalho de não medicar. Então, eu acho muito, muito interessante isso e gosto de fazer essa proposta, esse desafio. Muito legal. Né? Peraí, que dor é essa? Vamos tentar entender melhor que dor é essa. E aí é algo que, infelizmente, nós não temos no Brasil ainda, né? Que é o processo terapêutico difundido para todos. Então, o que fazer pela saúde mental, né, agora, né? Essa busca do autoconhecimento em todas as áreas. Do meu corpo, a minha emoção, a minha história, né? Capacidade de reflexão. E aí eu posso fazer link? Por favor, faça, tá ótimo. Eu faço um link com um problema gravíssimo que nós estamos vivendo, né? Que nós estamos perdendo a crítica. Porque a gente não lê mais. Putz, não reflete. Saiu essa semana o estudo dizendo que o Brasil perdeu quantos dutos? Mais de 7 milhões de mais da metade dos brasileiros não leem. Pela primeira vez a estatística. Por quê? Né? Isso é exato. Exato. Então, assim, nós temos uma tela que ela é informações superficiais, informações direcionadas para o consumo. Fácil, né? Uma coisa muito fácil. Exato. Né? E com informações superficiais, além do processo mecânico, né? O processo físico, que é uma luz ativando a minha retina o tempo todo. Então, nós estamos literalmente emburrecendo, tanto objetivamente quanto emocionalmente, em termos de crítica. Ou seja, nós não sabemos lidar mais com emoções, porque não temos crítica. Não lemos, não pensamos. Perfeito. Nós estamos vivenciando realmente uma situação, eu diria que é uma epidemia de saúde mental, também associado a essa questão da velocidade da informação e da superficialidade da informação. Ninguém se aprofunda mais. Perfeito. E eu queria abordar exatamente isso, porque nessa era, né, digital, de internet, de redes sociais, a gente faz algo que é muito, que nos causa muito mal, que é nos comparar com recortes de outras vidas. Né? Porque o que está ali na internet, geralmente, as pessoas, enfim, sobretudo aquelas que têm mais seguidores e tal, eles vão postar coisas positivas, né? Então, é um relacionamento perfeito, só que a gente sabe que não existe relacionamento perfeito, né? Uma vida perfeita, é uma mãe que acabou de ter filho e que já está malhando e que já está... E essa definitivamente não é a realidade da maioria das mulheres brasileiras, né? Que, enfim, tem uma sobrecarga de trabalho e tal. Então, você começa a consumir aquilo de uma forma robótica, né? Porque você vai passando, né? De uma forma robótica, e aí você fala, cara, o que minha vida... Qual o valor da minha vida, né? Exato. Pô, tá todo mundo se dando bem, todo mundo legal, todo mundo ganhando dinheiro, blá, blá, e eu tô aqui. E aí volta a ideia da capacidade crítica. Sim. Né? Nesse autoconhecimento, uma pergunta fundamental: qual a minha necessidade? Porque enquanto eu não souber qual a minha necessidade, o que eu quero e o que eu não quero na vida, na existência, eu vou estar sempre me comparando e querendo o mais, querendo aquilo do outro. E é por isso que eu falei da ideia do consumo. Sim. Né? Então, eu não tenho crítica, eu vou querer consumir e sem pensar.
Então, é ali que estão as compras, é ali que estão as bets. Os vícios, né? Os vícios. Ou seja, volta a ideia de trazermos massa crítica, pessoas com mais capacidade de conversar, de interagir e de saber o que quer e o que não quer para a vida. Isso é fundamental. Fundamental. E, assim, é tão interessante quando a gente vai abordando e aprofundando, porque, assim, um consumismo extremo, em geral, ele esconde um vazio. Né? Então, você quer comprar para comprar, mas comprar o quê? É algo que, na verdade, não tem preço. Isso. Né? E aí, a gente volta para a questão do autoconhecimento, enfim, de você focar em você. Eu queria perguntar, às vezes são perguntas básicas, mas é importante, nem todo mundo tem um psiquiatra, assim, para que a gente possa perguntar. Quais, assim, os sintomas de uma depressão? Eu sei que a maioria das pessoas sabe, mas às vezes a pessoa está em casa e, enfim, a gente não quer se aprofundar nisso, né? Tá vendo que não tá muita coisa legal? Não, mas eu vou trabalhar, eu vou levar minha vida e tal. Até que chega um ápice, infelizmente, que a gente tem que abordar aqui, que é o suicídio, né? Porque a grande parte do suicídio é uma depressão não tratada, né? Então, assim, e aí eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso. A gente começa com quase que um paradigma, né? De achar que depressão é uma doença mental. Aí a gente pergunta, mas espera aí, nós não somos um ser inteiro? Integral, né? Integral. Então, às vezes, eu tenho vários sintomas físicos antes de começarem os sintomas mentais. Então, eu acho muito importante essa pergunta, porque às vezes eu tenho sintomas dolorosos, sintomas digestivos, sintomas dermatológicos que aparecem antes e depois é que talvez apareça algum sintoma. E aí, eu diria o seguinte, perda de prazer, perda de interesse. Antes de nós começarmos aqui, eu vi o clima descontraído de vocês. Né? Então, assim, isso é uma coisa, é um sintoma saudável, né? Perda de graça para a vida. Eu pergunto, uma perguntinha básica que eu faço. Está escutando o passarinho cantar? Está escutando, tá sendo bobo olhar a florzinha ali e falar, que bonitinha a florzinha. Coisas básicas mesmo, né? Tá conseguindo sentir o gosto da comida? Então, são coisas muito, muito realmente básicas, como você falou, que nós vamos nos perdendo, né? Então, esse processo de depressão é um perder-se de si. É óbvio que tem toda uma questão química, mas, né, nessa dinâmica tem um perder-se de si. Outra coisa muito, muito importante, né? Capacidade cognitiva. Gente, a capacidade cognitiva, ela é um negócio físico. Se o cérebro está adoecido, se o cérebro está inflamado, a minha capacidade de focar, de aprender, de tomar iniciativas e decisões, ela vai caindo. Óbvio que a gente vai se esforçando, ela cai, a gente se esforça, ela cai, a gente se esforça. E hoje nós temos os remédios, olha aí o problema. Né? Temos os remédios que mascaram isso. São paliativos, exatamente. Só que se eu não tratar de fato o que está acontecendo, se eu não mudar os meus hábitos, aí o adoecimento aparece de fato. Então, quando eu não vejo mais graça, quando eu não tenho mais energia, né? E olha que interessante, essa interação, essa coisa da graça, ela exige muito do cérebro. Quando eu perco essa energia cerebral, a única coisa que sobra é irritabilidade. Olha aí. Então, nas interações, eu começo a me irritar, começo a me estressar mais. Ou seja, ser tranquilo, ela é um exercício. O cérebro precisa estar saudável. Porque senão o cérebro irritado, o cérebro inflamado, ele não vai conseguir fazer. Ele não vai conseguir se lembrar de se cuidar. Tá? Bacana. E agora a gente faz mais um breve intervalo, é bem rapidinho, na saída a gente te espera. Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje falando sobre Janeiro Branco e a importância dos cuidados com a saúde mental. O nosso entrevistado é o psiquiatra Dr. Pedro Leopoldo. Doutor Pedro, a gente falou aqui, né, sobre essa questão do exagero dos medicamentos, que as pessoas realmente têm que ficarem atentas com relação a isso, principalmente do automedicamento, né, que é mais perigoso ainda. Mas existem casos de doenças relacionadas, né,
à mente, como depressão, enfim, o próprio burnout também, que a gente não teve tempo muito de falar aqui, a ansiedade quando ela está em graus extremos, né, que prejudica o dia a dia da pessoa, em que é necessário você entrar com o uso de medicamento, né? Exato. Então, a gente tem que pensar que existe um plano terapêutico. Às vezes a pessoa chega com uma situação que é uma situação muito ansiosa, de muito sofrimento, né? Com uma ideação de autoextermínio. Então, naquele momento, eu preciso de medicações fortes. E muitas vezes daí vem o estigma da psiquiatria. Certo. Né? Poxa vida, mas a pessoa dormiu muito, mas ela precisava naquele momento daquela abordagem. Mas o cuidado psiquiátrico é colocar o remédio e tirar. Perfeito. Né? Então, a gente faz esse trabalho de colocar e trabalhar a mudança de hábitos. Se eu não tiver um processo terapêutico e um processo de mudança de hábitos associado à medicação, é quase que infrutífero, porque eu vou dar remédio, mas as causas não foram trabalhadas. Ao longo de um tempo, e aí entra outro estigma da psiquiatria, o tempo é longo. Eu não trabalho com prazo de menos de 1 ano, 2 anos, né? Porque mudança de hábitos, mudança de processos cerebrais, às vezes traumas, leva muito tempo para a gente conseguir tratar. E aí, ao longo desse tempo, a gente vai tentando reduzir medicação. Para isso, a gente precisa da chamada, do chamado tatear. O psiquiatra tem que estar ali, sentindo, conversando, né? Para ver como é que a pessoa está respondendo à medicação e respondendo à retirada do remédio. Existem situações em que as pessoas falam assim, doutor, eu nunca mais quero tirar esse remédio. Você fala assim, como? Né? A pessoa ela descobre uma vida que ela não tinha. E aí entra aquele conflito, né? Mas eu vou ficar dependente? E é muito importante essa pergunta, né? Porque o que é dependência? Dependência é eu precisar cada vez mais do remédio. Eu precisar acrescentar remédio. Doses maiores? Doses maiores. Não é isso que está acontecendo. É uma dose plena, uma dose mantida. Às vezes até para ajudar o cérebro a produzir, enfim, químicas ou artifícios que não estão produzindo exatamente por conta disso que essa pessoa não consegue ter a melhor. Exato. Tem estruturas cerebrais que não produzem. E aí, eu sempre faço a comparação. Existem pessoas que são diabéticas e precisam de insulina, precisam de um remédio para, a gente chama de hipoglicemiante, né? Um remédio para baixar a taxa de açúcar no sangue. Tem pessoas que são hipertensas e precisam, tem pessoas que produzem muito colesterol no sangue, triglicéridos, precisam de remédio. E existe um número de pessoas que vão precisar de medicação psiquiátrica constantemente, mas é muito pouco. Certo. A maioria das pessoas, quando bem acompanhadas e tendo mudança de hábitos, elas conseguem um resultado muito bacana, que é entrar num processo de tratamento psiquiátrico, ser medicada e depois receber alta. É um processo muito bonito, emocionante. Imagino. Né? Você dá tchau para uma pessoa e fala, olha, você chegou aqui Legal. E agora você é outro. Mas volta um pouco aquilo que a gente falou do bloco passado. Tudo nós estamos terceirizando. Sim. Né? Tudo nós estamos colocando na conta de alguma coisa para o outro fazer, alguma coisa Externo, da máquina né? fazer. E é um processo interno. O tratamento psiquiátrico, por mais médico e científico que ele seja, ele tem uma característica muito, muito íntima, intimista. É um processo só seu. Né? Então, como você sabe, você é psicanalista, você sabe que nós, da área terapêutica, a gente está ali acompanhando do lado. Sim. Né? A gente não tem como interferir naquele mundo interno. E aquele mundo interno é um processo dele, né, dessa pessoa que precisa buscar essa transformação, a modificação. Sim. Né? E aí entra, né, a importância do Janeiro Branco, da gente falar mais sobre esse assunto, para que ele
definitivamente deixe de ser um tabu, né? Porque faz parte da nossa jornada, faz parte da nossa existência. Enfim, esses altos e baixos, e você perceber quando você está numa baixa e que você precisa de ajuda, né? E os profissionais estão aí para isso. Isso, exato. Então, essa busca, existem vários canais, né? Existem os profissionais da saúde mental, mas existem grupos. É verdade. Grupos de autoajuda que também são bem interessantes. E trabalhar, a gente sempre fala, né? Quebrar o estigma, quebrar aquele paradigma de pedir ajuda. Sim. Você não é fraco, né? A gente fala, você não é fraco, você não está endemoniado, você não está com um enfeitiçado, você está com o teu cérebro adoecido. Perfeito. Né? O coração está adoecido, os rins podem estar adoecidos e o cérebro também adoece. Doutor, muito obrigada, viu? Foi ótima a nossa conversa. Que legal. Quer deixar mais alguma palavrinha rapidamente aí para os nossos telespectadores? Priorize-se. Né? Faça desse Janeiro Branco aqui uma agenda para você cuidar de várias coisas íntimas e internas. Essa é a minha ideia, né? Essa é a minha sugestão para esse Janeiro Branco. Perfeito, muito obrigada, viu? E o Band Entrevista fica por aqui. Você pode nos acompanhar pelo YouTube, no canal Band Brasília e no Spotify, no TV Band Brasília. Obrigada pela sua companhia. Até sábado que vem. Um beijo. Tchau, tchau.